Gente, hoje a gente não tinha preparado, o nosso bispo Eric iria trazer o sermão, né? Mas eu me lembrei que na semana passada a gente meditou sobre todo o resto do credo, né? Depois teve o Pai, Filho, Espírito Santo, aí depois na comunhão dos santos falamos sobre o dia de todos os santos. Na remissão dos pecados, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, né? E aí nós não falamos da vida eterna, coincidentemente. Aí na hora que eu cheguei no final, eu falei, nossa, eu não falei. Eu falei, e a gente crê também, irmão, na vida eterna, amém? Tá, amém. Então aí terminamos. Mas, cara, vida eterna é um negócio que dá assunto para mais de metro na igreja. E eu queria meditar um pouco com você sobre esse trem de vida eterna. Porque, assim, muita gente conversa com a gente sobre vida eterna, meio que assim, é um trem que vai acontecer lá no futuro, né? E de fato tá até no final do credo, né? Ah, é vida eterna, pô, eu creio na vida eterna, é um trem que vai acontecer lá depois, que o mundo acabar. Aí nós chegamos na vida eterna. E eternidade é um conceito bem complexo pra gente. E eu confesso que quando a galera da física explica o lance da eternidade ou do fora do tempo, que a gente está acostumado com a categoria de tempo e espaço, né? Aí imagina um lugar que não é lugar porque não tem espaço e um tempo que não é tempo porque não tinha tempo. Aí, poxa vida, me quebra. E a Bíblia já falava disso, muito antes da física moderna conversar sobre esse assunto, né? E é interessante aquele Salmo 96 que diz, 96 mesmo, né? Antes de nascerem os montes, né? Antes de firmares a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É meio que a eternidade passada, se é que eu posso dizer passado em termos de eternidade. De eternidade passada a eternidade futura, tu és Deus. Infinito, talvez seja uma palavra mais forte para nós. Embora a gente não consiga imaginar um livro de infinitas páginas, afinal, onde eu colocaria um livro de infinitas páginas? Ele ia tomar o mundo, de repente, ia tomar o universo. Pô, como assim? O que eu faço? Não existe um livro de infinitas páginas. O infinito real não existe. A não ser nessa categoria de tempo aí. E o salmista parece que estava pensando nisso na hora que ele escreve isso. Pega uma água para mim também, mano? Não, no copo. O salmista parece que estava pensando nisso. Antes de tudo ser estabelecido e criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Na verdade, ele está falando da eternidade humana, né, do ponto de vista humano. Antes da gente existir, e depois que a gente deixar de existir, tu és Deus. Tu continuas sendo Deus. E Deus, essa categoria que a gente meditou a respeito, que se manifesta para nós em três pessoas, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia, nós não vemos a palavra Trindade, mas nós vemos um Pai, que é Deus, e um Filho, que é distinto do Pai, que até nos ensinou que existe o Pai, que é Deus, e a gente vê um Espírito, que é Deus. Então, esse Deus existe, apesar que a palavra existência também não cabe aqui, porque ele não existe, ele é aquele em quem tudo existe, em quem tudo subsiste, em quem tudo recebe existência. Como disse o apóstolo Paulo, talvez citando algum filósofo grego, mas ele diz, olha, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos. Eu disse isso na entrega da minha monografia lá na UFMG, né? Nos meus agradecimentos eu fiz questão de dizer, cara, eu não posso deixar de agradecer ao Deus, que eu creio que nas epístolas e no livro de Atos está dizendo que nele é que nós vivemos, nos movemos e existimos. E o diretor da faculdade de educação na época olhou para mim e falou, que legal, que poema legal. Estava lá citando Bíblia. Mas é isso. Eu acho que ele conhecia também. Mas olha,
eternidade é tensa, hein? É algo, imagine, uma coisa que não dá para mais pensar em antes ou depois, não dá mais para pensar em espaço. Mas vamos usar essa categoria de lugar, com a licença da palavra, mas imagine esse lugar eterno. E Deus existe perfeitamente com o Pai, sendo o Pai, e o Filho. O Pai eternamente amando o Filho, e o Espírito Santo, um amor. É claro que eu e você vemos isso em termos de uma monotonia. 3 pessoas ao longo da eternidade junto, que loucura, vai dar problema de saúde mental aí, né, e tal. Mas, cara, se você parar para pensar que Deus criou um mundo todo complexo, perfeito, dentro de dentro de si saiu tudo aquilo. Então, é dele que essas coisas provêm. A admiração do mundo, a beleza do mundo, tudo vem dele. Então, nele estavam todas essas coisas antes delas tomarem forma material ou sentimental dentro da nossa cabeça. Ou seja, ele era completo. Se é que eu posso usar a categoria era. Ele é completo desde a eternidade a eternidade. E tem gente que acha que ele precisava criar o ser humano, né? Ele precisava criar uma imagem dele. Ele ficou carente e aí ele vai criar o ser humano. Não! A nossa criação, meu irmão, é pura dádiva do início ao fim. É graça divina do início ao fim. Ele só cria por um transbordar de amor, porque existe um amor pleno, completo. Deus não é sozinho. Ele está na eternidade junto, em comunidade. E aí quando ele nos cria, ele também faz o ser humano em comunidade, manda ele crescer essa comunidade, para que nós também não vivamos sozinhos. Isso é parte de ser a imagem de Deus. É ser comunidade, segundo, é ser diverso. E aceitar essa diversidade e abraçá-la. Isso está dentro da Trindade. Isso é incrível. E na eternidade, esse Deus já existia como amor pleno e perfeito. Quando eu penso na eternidade hoje, eu penso em Deus amando. O Pai amando o Filho. Não é tipo Deus amando a si mesmo. Deus não é egoísta. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é o próprio amor, o vínculo de perfeição entre eles. Eles estão ali naquela dança eterna. Isso é maravilhoso. Mas ele, por um transbordar de amor, como diria Santo Agostinho, nos cria. E cria a terra, ele cria a humanidade e ele cria o cosmos. E a Bíblia diz que ele tanto amou o cosmos, depois da sua queda, Deus amou o mundo de tal maneira. E olha, a palavra mundo não significa ser humano só. Inclui o ser humano também, mas não é só ser humano. Deus amou, a palavra ali é cosmos no grego. Deus amou toda a sua criação, o mundo, de tal maneira que ele deu o seu único filho, aquele que ele amava na eternidade, para se tornar humano. Ele deu o seu único filho. Para quê? Para que todos aqueles que nele confiem tenham vida eterna. Como assim? Sim, aquela vida plena, perfeita, cheia de amor e completude. Jesus também chama isso de vida abundante, em João 10:10, se eu não me engano. Essa vida perfeita, aqueles que o amam vão alcançá-la. Cara, isso é poderoso demais. Ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia, que nele confia, que nele tem fé, não pereça. Porque, afinal de contas, a realidade do pecado está aí. Cai quem quer. A realidade do pecado está aí. Jaz à porta. Mas se confiar em Jesus, no sacrifício que ele realiza por nós na cruz do Calvário, na ressurreição que ele ressuscita e que agora eu e você também podemos receber nele, nós recebemos
entramos para dentro dessa família, entramos para dentro dessa eternidade e recebemos aquilo que é vida eterna. A gente não só entra para a eternidade, a gente recebe algo da vida que existe dentro de Deus, a vida eterna. Tá dando para entender? Só eu que não entendo. Tô brincando. Enfim, o pouco que a gente entende disso nos alegra o coração. Isso é verdade, né? Mas, nos tempos de Jesus, ou melhor, um pouco tempo antes de Jesus, talvez uns 600, 700 anos antes de Cristo, os profetas já falavam a respeito da vida eterna. Que ela seria alcançada por aqueles que fossem justos, por aquele que fizesse a verdade, não é? Foi a primeira leitura que o André fez aqui. Mas os justos ressuscitarão, e Deus ressuscitará muitos. Os ímpios para o castigo eterno. Por quê? Porque fizeram mal, destruíram a terra, odiaram o próximo, oprimiram. Mas os justos vão ressuscitar para a vida eterna. E as pessoas ficavam assim, nossa, como é que é esse negócio da vida eterna? Pô, vida eterna é um assunto muito complexo, muito doido. E ficava todo mundo tentando entender o que é a vida eterna e como que eu vou herdar ela. Eu não entendo muito bem dela, mas eu quero herdar essa vida eterna, porque Daniel falou dela. E muitos já associavam isso lá no Gênesis, quando o ser humano se separa de Deus, ainda que uma linguagem talvez metafórica, parabólica, mitológica, ou talvez literal, vai saber. Eu acho que... e aí eu jogo um acho que, porque isso não é uma doutrina cristã necessariamente, né? Mas também ela condiz com a ortodoxia cristã. Se você crê na evolução, isso não tem problema nenhum com a sua fé, tá? Temos aí vários evoteístas aí na igreja, né? Pô, eu creio que Deus criou tudo ao longo de um processo e o mundo foi evoluindo e crescendo e tudo mais. Por isso que a gente vê... como fala? Eu esqueci o nome do negócio, né? Enfim. Quando você puxa lá uma pedra e você encontra um fóssil. Fósseis assim, de mais de 10 mil anos. Tem gente que acha que a Terra tem 6 mil anos. Ele já fala que esse fóssil aí é mentiroso. Aí você encontra coisas que não teriam como ter existido e sido registrado. Afinal de contas, assim, o Homo sapiens está na Terra há cerca de... não sei se é 30 mil ou 300 mil anos. Então, assim... é complicado. A escrita foi um processo aí que entrou mais ou menos nesse tempo. Então, enfim, tivesse dinossauros, isso teria sido escrito. Ou seja, o tempo de existência deles, que a gente vê debaixo da terra ali, tá bem para trás do tempo em que o homem começou a escrever, sabe? Enfim, isso é uma possibilidade. E eu não considero... um pensamento ignorante, pensar o contrário disso também. E nós estamos muito bem na nossa fé. O central da nossa fé é crer em Jesus, tá? Eu só estou dizendo para você que entende que as coisas são assim, tá tudo bem, tá? Isso não te impede de entender que todo esse processo foi criado, foi dado por Deus, tá? Mas é interessante porque eles associavam isso lá no Gênesis. Quando o ser humano se separou de Deus, ele vivia numa realidade de perfeição, com a vontade perfeita de Deus. Deus criou o mundo em harmonia com a sua justiça, com a sua verdade, com a sua vontade. O ser humano estava vivendo aquilo ali e estava tudo bem. Estava maravilhoso. Mas de repente, de acordo com essa história, o ser humano decidiu desobedecer a Deus. E é interessante que muita gente pensa assim, Deus não queria que o ser humano conhecesse o mal, ele queria que ele conhecesse só o bem, né? Não, meu irmão. Você sabia que lá no livro de Hebreus está dizendo que a vontade de Deus é que as pessoas maduras tenham discernimento, né? E as suas faculdades exercitadas para conhecer não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, é a vontade de Deus que você conheça o mal também. Como assim conhecer o mal, né? Sim, meu irmão. Você precisa aprender a discernir de modo maduro entre o bem e o mal. Isso faz parte do que é ser filho de Deus. Mas a questão é que Deus lá em Gênesis queria que você conhecesse o mal,
a partir da obediência. Obedecendo, eu conheço o bem e conheço o mal, como a ausência desse bem. E à medida que vou crescendo em maturidade como ser humano, eu vou percebendo e sabendo o que é o mal e eu não me relaciono com ele. Está entendendo? Só que a Bíblia diz que o ser humano decidiu desobedecer. Esse é o problema. A nossa tragédia significa uma desobediência às ordens criacionais de Deus. Deus coloca uma árvore no jardim e diz: não comereis desse fruto. Tem um fruto aqui no meio. E eu creio que essa árvore, ela aponta para nós o livre-arbítrio, até porque um ser humano que fosse criado, que só soubesse amar e não soubesse não retribuir ao amor de Deus, não seria um ser humano, seria um robô, ou talvez um anjo, mas não seria humano. Deus te cria à imagem dele, e parte de ser a imagem de Deus é que você é um ser livre. E a árvore estava ali: olha, eu quero que você conheça o bem e o mal me obedecendo. Quando você não tem liberdade de retribuir um amor, isso não é amor. Isso é abuso. Tá? E Deus coloca essa árvore no jardim como testemunho disso. Olha, não estou te abusando, mas no dia que você comer dessa árvore, a coisa não vai ser legal. Certamente morrereis. E sim, eles morrem espiritualmente. E a grande tragédia da humanidade acontece ali, por meio da desobediência de um homem. E é engraçado que por meio da obediência de um outro homem, ali no jardim a gente perde a harmonia com a justiça de Deus, que é uma harmonia entre o céu e a terra. Eu diria que uma harmonia entre a perfeição de amor que é existente na Trindade, que está dentro do ser humano. De repente a gente perde tudo isso e decide um caminho de autonomia. E é interessante porque o Filho de Deus decide por si se tornar humano, e ele podia ter escolhido não obedecer a Deus também. E é engraçado que é exatamente num jardim chamado Getsemane que o segundo Adão está diante de Deus. E para que nós pudéssemos ter acesso à árvore da vida eterna, esse é o tema nosso hoje, ele decide obedecer. E ele decide de um modo pesado, porque ele fala com Deus qual é a vontade dele. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele ora isso por 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, isso é pesado. Na quaresma a gente meditou sobre isso e chorou. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Rapaz, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o momento em que o Filho de Deus decide ir até o fim e nos salvar. Pode ligar. Ligar. Isso, obrigado. Ele decide te salvar. Veja, um cai por conta da desobediência e o outro traz vida eterna, traz um caminho de volta à vida eterna, a harmonia com a vontade de Deus, por meio da obediência. Uma obediência que nos conduz à vida eterna. Não é a sua necessariamente, mas a dele, que te conduz à vida eterna. Agora nele, o nosso caminho de vida eterna é obedecê-lo. Mas na certeza de que se eu cair, ele me levanta, porque eu estou nele e é pela justiça dele que sou salvo e não por aquilo que eu faço. Suas obras não te salvam. Está entendendo? Mas ninguém que é salvo vai viver uma vida como que não buscando fazer boas obras. Porque aquele que é salvo por Cristo, a característica dele é que ele busca agradar a Deus. O livro de Efésios vai dizer isso, que nós fomos refeitos nele, somos feitura sua, criados em Cristo, o Messias, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Certo? Deus te salva para boas obras.
Você não faz boas obras para ser salvo. Ele te salva primeiro para que você faça boas obras. Ô Jaime, mas eu nunca fiz boas obras para mim, eu estou cagando para isso porque eu sei que eu sou salvo. Falei, irmão, não sei se você foi salvo, sinceramente, tá? Pensa bem nisso aí. Analisa bem tua salvação, porque eu não sei se isso aí aconteceu não, viu? Ah, não, mas eu tenho uma luta, porque eu tento, aí um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. Falei, mano, essa luta faz parte do que é ser cristão. Porque a gente está aguardando aquele dia da redenção perfeita, quando a eternidade vai tomar não só o nosso espírito, não só a nossa mente, ela vai tomar também o nosso corpo e o mundo ao nosso redor, que faz toda a diferença nas nossas práticas. A eternidade de Deus, a ressurreição que levantou Cristo dentre os mortos também vai afetar a ponte do viaduto Santa Teresa. E ele vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mais do que já é. Eu imagino esse viaduto aqui de baixo, como é que vai ser na ressurreição, meu irmão. Essas artes lindas que estão ali de baixo. A música linda na ressurreição. Como vai ser essas coisas? Tem gente que acha que a ressurreição vai fazer todo mundo tocar piano e órgão clássico. Mal sabe que na época que essas coisas surgiram, elas eram modernas. E naquele tempo todo mundo pensava, não, na ressurreição nós vamos cantar só canto gregoriano, todo mundo certo. Não, meu irmão, Deus adora a diversidade que Ele criou nesse mundo. Ele ama todas essas coisas de verdade. Não vem com esse papo de crentão, falar adorar só a Deus. Vem com essa não. Tem, assim, você sabe o que eu estou dizendo com adora, sabe o que eu estou dizendo com ama. Meus irmãos, Deus ama a diversidade da música. Eu fico imaginando, eu amo rock and roll, imagino como é que vai ser o rock quando ele voltar. A Pri tem um quadro maravilhoso que ela trouxe aqui hoje, não sei se já está em exposição aí. Mas ela fala da ressurreição, da redenção. E é uma menina, é um autorretrato, né? Que tá aí. É um autorretrato. Que ela fez dela mesma, claro, né? E tem umas tatuagens nessa menina, e essas tatuagens vão se tornando reais. Tem umas flores que elas vão saindo do corpo e estão se tornando realidade. É uma... Me dá aí, vamos expor. Se você se escandalizar com isso aqui, irmão, só... Enfim, isso aqui não é uma igreja para quem... Olha que coisa. As tatuagens estão se tornando realidade. A redenção está chegando, o cabelo ficou azul. E a vida está chegando, isso aqui me transmite paz. Tem hora que eu estou no devocional, eu fico olhando e falo, cara, que maravilha de Deus. Enfim, eu fico imaginando como é que vai ser a redenção, a vida eterna, todas essas coisas acontecendo. Deixar para o pessoal da internet ver, tá dando? Não? Massa. Viaja aí. Não fico olhando demais também, não. Gente, a vida eterna é a nossa preciosidade. Na época de Jesus, todo mundo esperava. Pô, eu quero saber o que é a vida eterna. Que dia que vai rolar? Teve gente que chegou em Jesus e falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? E é interessante porque Jesus fala com ele assim, olha, para herdar a vida eterna você tem que me seguir. Só que assim, você tem que perder o seu tesouro dessa terra e botar o seu tesouro no céu. E para me seguir, olha, eu sou Deus. E para você me seguir, você tem que abandonar os outros deuses. E você tem um Deus muito pesado aí que chama riqueza. Essa pessoa, que de acordo com o evangelho, ela volta, a palavra grega ali é tipo assim, aborrecida, odiosa. É uma tristeza raivosa. Ele sai dali com uma tristeza raivosa no coração depois que Jesus fala isso com ele. Vai, vende tudo quanto você tem, dê aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Assim você vai ter vida eterna. Por quê? Para eu alcançar essa vida eterna, primeiro, ela é só através de Jesus. Porque Jesus é a própria vida eterna, como disse o André aqui ao ler 1 João. Ele está dizendo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a própria vida eterna. Você está entendendo? Não tem vida eterna fora dele. Então ele fala assim, ó, você vai ter que me seguir. Só que para me seguir você vai ter que abandonar os outros deuses, porque senão você vai estar num caminho de perdição eterna. E a perdição não é tipo assim, Deus vai te castigar agora porque não gostou de você. Não, é porque você está se entregando a um caminho de perdição. A vida está sendo te oferecida de graça. E você fala, não estou afim disso aí não, velho. Na boa, estou querendo viver outra coisa. É sobre isso a questão da vida eterna. E da morte eterna, que comparado à vida eterna, é realmente uma morte. Eu gosto do C.S. Lewis, imaginando como é que é a eternidade, o futuro, e ele pega um monte de gente que está no inferno. E como ele descreve o inferno? Ou talvez o purgatório, não sei o que ele estava pensando naquele livro, O Grande Abismo, mas eu acho que era o inferno. Ele diz assim, que essas pessoas que foram para lá, a característica grande delas é que elas tinham tudo o que elas queriam. Então, um cara muito ganancioso, ele tinha tudo que ele queria. Ele desejava uma casa nova e ele tinha. E no outro dia ele enjoava, falava, nossa, que angústia, eu quero outra coisa. E ele, recebia. Aí ele ia, eu quero ir para algum lugar. E ele ia recebendo mais e mais e mais e mais para si. Tudo que ele queria. E não se sentia satisfeito. Nunca. O eterno inferno do loop total. E aí, essas pessoas têm a chance de dar um passeio no céu. Eles pegam um busão que passa levando todo mundo para o céu. Fala, bora! Vamos lá conhecer. E entra um monte de pessoas características. Gente, O Grande Abismo é um livro interessantíssimo. Assim. Eu acho que é o Grande Abismo mesmo, que você pode ler. É uma ficção maravilhosa. E ele vai subindo, subindo, e chega no céu. E quando chega no céu, aquele pessoal vê uma grama, uma coisa linda, e fala, nossa, que trem tedioso. E na hora que pisa na grama, a grama é tão real que fura o pé. Sabe por quê? Porque ele tem uma falta de contato com a realidade. E quando entra na realidade, a coisa dói. Que trem chato que isso aqui, grama, que coisa odiosa. Isso aqui tá me doendo. E eles vão chegando no céu e vendo tudo que tem no céu, e falando, nossa, eu não aguento ficar aqui. Eu detesto isso aqui. Eu não gosto disso aqui. E algo como que dizer que desde aqui, ninguém vai para o céu, meu irmão. Ninguém vai para a vida eterna sem antes já não estar vivendo a vida eterna aqui e agora. Nós vamos terminar o nosso sermão falando sobre a vida eterna aqui e agora. Mas também ninguém vai para o inferno sem já não estar vivendo esse inferno aqui e agora. Vivendo para si e não para o outro. Vivendo para os seus próprios prazeres e desejos. Está entendendo? Ninguém vai para o inferno sem antes já não estar vivendo uma vida completamente de ausência de perdão e de misericórdia. Porque não quis um coração transformado pela graça de Jesus. Agora, como assim a vida eterna agora? Sim, como eu disse, quando você está no Filho, o Filho te coloca em contato com aquela vida bela que só Deus compartilhava lá no início. E que o primeiro ser humano, ou os primeiros seres humanos, compartilhavam com Deus. E aí, primeiro, Jesus diz ao jovem rico, abandona o teu ídolo, que é o seu dinheiro. Segundo, me segue. O ingresso para a vida eterna é crer, é confiar em Jesus como Messias. Como ele se apresenta, né? João 3,16, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 6,23 vai dizer que a vida eterna é de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus afirma que a Escritura nos traz vida eterna. Está na Escritura. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam sobre mim. Ou seja, a Escritura nos dá a vida eterna porque está testemunhando, testificando sobre Jesus. E à medida que você vê Jesus na Escritura, você vai recebendo vida eterna. Está entendendo?
A vida eterna está ali. Jesus é essa própria vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. O evangelho que foi lido hoje diz: Pai, glorifica agora o teu Filho. Está chegando a hora de eu te glorificar, e a glorificação era a cruz. Para que Ele dê a vida eterna a todos quantos o Senhor lhe deu. A todos quantos lhe deste. E a vida eterna, Pai, é essa. E aí Jesus te dá a dica mais incrível. Que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias a quem enviaste. O que é a vida eterna? Como você pode descrever a vida eterna sem categorias muito boas de eternidade? Talvez um físico vá me falar um pouco mais sobre eternidade e me elucidar um pouco e me deixar viajando um pouco mais. Mas ainda assim eu não alcançaria um conceito perfeito da vida eterna. Mas Jesus nos dá um conceito mais do que perfeito aqui. Ele está dizendo que a vida eterna é uma coisa só. Não é um trem que eu vou experimentar no futuro, simplesmente. Aí alguém pode dizer, não, é um trem que a gente já experimenta agora. Tá. Mas não é sobre o tempo, porque vida eterna é sobre a eternidade. Jesus não resume vida eterna à categoria de tempo nem de espaço. Jesus não fala que a vida eterna é um lugar, e ele não diz que a vida eterna é um tempo. Ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, o Messias. Conhecer ultrapassa a categoria de tempo e de espaço. É conhecer. Se relacionar. É impossível você conhecer a Deus. Na verdade, é impossível você conhecer qualquer coisa sem se relacionar com essa coisa. Eu, como criança, fazia todos os testes para entender as coisas me relacionando com elas, né? Metia a mão no fogo. Isso aqui é quente. Aprendi, me relacionando. Fui ter noção de categorias de calor, de gelo. Na adolescência eu fui entender o que era o gelo seco. Engolindo o gelo seco. Ficava aquela coisa soprando fumacinha assim pra cima, e de repente eu tomei um susto e engoli o gelo seco. Eu vi minha barriga inchando. Eu falei, meu Deus! Desesperei. Depois derrotei uma fumaça gigantesca assim, falei, velho. Aqueles caras, vamos de novo? Não, eu tive medo, de verdade. Mas, cara, a gente vai aprendendo que as coisas nos relacionando com as coisas. Gabriel está conhecendo a Vi. E agora, né, antes de um ano de casamento, está conhecendo ela um pouco melhor do que conhecia quando era namorado. Sem dúvida alguma. Da mesma forma, o Este, a Bárbara, Viviane. Quem te conhece, não te conhece só assim, ler. Teologia não te faz conhecer Deus. Se você jogar Jaime Sepulcro no Google, você vai encontrar um monte de coisa sobre mim. Talvez tenha até alguma conta lá, coisa que nem eu sei, mas vai pagar. Você paga lá para nós. Mas você vai encontrar meu currículo, vai ter lá o escavador, vai falar o que eu trabalhei no meu mestrado. Você consegue pegar até minha dissertação de mestrado lá no site da UFMG. Você consegue acessar muita coisa. Meu blog, a Priscila fica entrando nos blogs de vez em quando, puxando lá a época que eu tinha franjinha. Olha isso aqui, amor, que horror. Pelo amor de Deus, o tempo faz bem para as pessoas. E ela fica puxando aquelas coisas ali. Eu acho muito legal. Quer dizer, não, essa parte não. Mas, interessante. Porque você lê tudo aquilo ali e fala, agora eu conheço o Jaime. Não, mano. Quem me conhece é meu pai, minha mãe, que me conviveu comigo assim... muito tempo da minha vida, 20 e tantos anos da minha vida. E agora a Priscila, que convive comigo todo dia, todos os dias. Sabe por que ela me conhece mais? Porque conhecer não é um ato intelectual. Conhecer implica relacionamento. É uma coisa que chama relacionamento. Então Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus. Isso implica que você tem que ter relacionamento com Deus. E olha, é impossível ter relacionamento com Deus
sem orar e meditar na palavra de Deus todos os dias. Não é verdade? Impossível, porque Jesus está dizendo que as Escrituras têm vida eterna. Nas Escrituras você encontra vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Ou seja, sem meditar nessas Escrituras, eu estou longe da vida eterna. Sem o Filho de Deus, sem o batismo nele, eu estou longe da vida eterna. Sem aceitá-lo e reconhecê-lo como o único salvador da minha vida. Se a minha salvação está na riqueza, se a minha salvação está num relacionamento terreno, se a minha salvação está na minha fama, se a minha salvação está no meu cargo eclesiástico, na minha igreja, eu estou perdido, porque essas coisas perecem com o tempo. Mas Jesus não perece. Jesus é eterno. Está entendendo? Se a minha salvação estiver nele, unicamente nele, aí eu estou salvo de verdade. Aí eu tenho vida eterna de verdade. Mas para conhecê-lo, eu preciso de relacionamento com ele. Meditação na Escritura. E meditar não é ler intelectualmente, estudar o contexto histórico. Isso ajuda muito. Mas é debruçar-se devocionalmente sobre a palavra de Deus. É aproximar-se dela entendendo, olha, essa é a palavra de Deus. Deus vai falar comigo agora. E você abre. Ouve essa palavra. E aí você deixa Deus falar com você. E você encontra o Filho de Deus nas Escrituras. E Ele vai te transmitindo vida eterna a cada dia. A vida eterna nos é transmitida por meio de sacramentos, de sinais visíveis e tangíveis de uma realidade invisível, intangível. A palavra de Deus exposta nos domingos, isso é profecia. É sinal visível da palavra eterna de Deus. O pão e o vinho é o sinal visível do corpo e do sangue de Jesus, por meio dos quais ele nos transmite vida eterna. João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que doido, ele está transmitindo vida eterna por meio da palavra, da Escritura, como ele diz, e aqui ele está dizendo que está transmitindo vida eterna por meio da Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabemos que recebemos essa vida, como diz o apóstolo Paulo, por meio do batismo. Porque através do batismo fomos enxertados em Cristo, sepultados nele, enterrados em Cristo. Sabemos que recebemos essa vida eterna enquanto oramos, porque oração é conhecimento de Deus. Por isso que a nossa série começou com umas reflexões sobre a oração de Jesus, o Pai Nosso. Meu irmão, mergulhar na vida eterna é mergulhar na oração. Se a vida eterna é conhecer a Deus, e para conhecer é impossível sem relacionamento, é impossível você se relacionar com Deus sem oração e meditação diária na palavra de Deus. Mas isso também me dá uma outra visão sobre a oração. Oração não é mais uma tabelinha para eu cumprir, um checklist. Oração agora, mano, é mergulhar na vida eterna. Quando eu estou orando, eu estou mergulhado na vida eterna. E eu amo isso. E quando você não está orando? Eu ainda mergulho na vida eterna. Eu estou mergulhado nela, porque o meu trabalho é uma oração. É um sacrifício contínuo que está sendo oferecido diante de Deus em adoração. É como um rio na Serra do Cipó, que eu e a Priscila fomos visitar na nossa comemoração, nosso aniversário de casamento. Que a gente descobriu que esse rio ficava na superfície e aí de repente ele sumia. Como é que um rio some? E aí lá na frente ele reaparecia. E aí, hoje em dia esse rio não existe mais, a gente entra e fica vendo as coisas que tem lá dentro, as voltas que a água fazia ali dentro e tal. Era um rio subterrâneo em algum momento e depois ele reaparecia na terra de novo. A oração, meu irmão, é isso. Você ora de manhã,
medita na palavra de Deus, mergulha na vida eterna. E quando você vai para o trabalho, parece que não está mais na superfície, sumiu. Foi coberto pelo trabalho, pelas tarefas do dia, mas dentro do seu coração você está mergulhado, mergulhada na vida eterna. Ao meio-dia, isso levanta de novo e aparece na superfície. Ó Deus, apressa-te em salvar-nos. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí você intercede pelo mundo, faz aquela oração e de repente some para baixo das coisas de novo. Vai almoçar, trabalhar. E ao final da tarde você levanta ali de novo, aquele rio reaparece. E você está mergulhado nele o tempo inteiro, porque o seu coração está mergulhado na vida eterna. Naquela vida compartilhada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e na qual eu e você fomos enxertados na família celestial. Ame a vida eterna, meu irmão. Invista tempo, cultiva a vida eterna, porque ela é tudo que você tem. Oração e meditação na palavra não é disciplina optativa da igreja. Não é uma coisa que você pode, eu gosto muito de orar. Eu não curto muito não, eu gosto mais de ler a Bíblia. Meu irmão, desiste dessa ideia. Porque oração não é disciplina optativa, é sobre vida eterna. Se tu não ora, tem alguma coisa errada aí. Você está deixando de desfrutar da única coisa que você precisa desfrutar nessa vida. A vida eterna começa agora. Ela começa no tempo e ela parte para a eternidade. Está entendendo? A vida eterna invadiu o tempo quando Cristo nasceu da Virgem Maria. Fincou seus pés no tempo e no espaço, na história. Ressuscitou dos mortos. E agora um ser temporal e material está lá dentro da Trindade, sendo amado novamente pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E nele estão cada um dos que foram nele batizados. Eu e você. Como diz o livro de Efésios. Estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui. Teu corpo está aqui. Mas espiritualmente você está nele lá, habitando nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Acima de todo principado, potestade, e domínio, e doença, e todo nome que se possa nomear, não somente neste mundo, mas também no vindouro. Você está nele. Isso é poderoso. Vida eterna é sobre isso. E quando a gente chega no final do credo e diz, creio na vida eterna, é sobre isso que a gente está falando. É um trem que começa já. Agora, porque a eternidade invadiu o tempo. E ela não é sobre tempo. E nem é sobre lugar. Ela é sobre conhecer a Deus. Conheça a Deus, se relacione com Ele. Sem relacionamento com Ele, mano, não tem vida eterna não, tá? Tem gente que pensa, que dia que eu vou ser transformado disso, daquilo. Cara, investe na vida eterna e deixa Ele te transformar, porque no relacionamento com Ele, Ele te fala o que você precisa mudar. A vida eterna nos liberta das mortes eternas que a gente tem. E ela vai te dizer em que lugares da sua vida precisam ser santificados e modificados, trabalhados, ou só equilibrados. A vida eterna nos harmoniza com a vontade de Deus, nos harmoniza com a justiça de Deus. A vida eterna nos liberta dos nossos pecados. A vida eterna nos garante ressurreição, porque ela é sobre isso. Essa coisa do tempo, essa coisa material vai habitar a eternidade. Esse é o Evangelho do Senhor. Amém?